hoje, no quadro Contexto, com Tarzan Leão, nós temos o tema Está ruim, mas pode piorar. Olá, tudo bom? Parece estranho o que eu vou dizer, mas às vezes eu tenho a impressão que há muita gente que prefere viver num regime autoritário, numa ditadura, por exemplo, do que num país democrático como nós vivemos hoje. Há muita gente que gosta de poder exercer a sua religião, de viver de acordo com os padrões éticos de sua religião, mas que se sente incomodada de outras pessoas viverem diferentes, ter outra religião, outra forma de culto, ter comportamento diferente do dela, por exemplo. Há muita gente que não gosta disso. Ou seja, ela só gosta do regime democrático, ela só gosta da liberdade naquilo que a favorece. Mas quando favorece ao próximo, ela então fica meio assim, ressabiada, e a impressão que dá é que ela preferiria viver num regime totalitário onde nem todos gozassem de liberdade. Aliás, ninguém, a não ser quem pensasse como ela. Eu tive um amigo, ele já morreu, tem muito tempo essa história, que ele morou anos no Oriente Antigo, mais de 30 anos, e morou em alguns países de teocracia, ou seja, um governo religioso, né, obrigatório ali, que as pessoas tinham que seguir uma mesma religião. E aí eu perguntei para ele, eu disse, mas como você conseguiu viver num país assim? Foi muito difícil? Ele disse, foi mais fácil do que voltar para o Brasil e encontrar aqui uma democracia pujante como está a nossa. Porque lá, o que não é proibido é obrigado. E aqui não, a gente tem todo dia que tomar decisão. A gente tem que, a cada 2 anos, decidir quem são os governantes do país. Então, lá não, é uma teocracia, é um governante, ele fica anos e anos e anos no poder, não tem eleição nenhuma, as pessoas não precisam tomar decisão a cada 2 anos sobre os governantes e muita gente prefere viver assim. Ele diz, então lá é mais fácil do que aqui, que nós gozamos de liberdade. E eu achei que ele tinha um pouco de razão, porque é essa a impressão que eu tenho quando vejo, por exemplo, grupos religiosos querendo impor a toda a sociedade não só o seu credo, como também todo o seu padrão ético e moral. A sociedade concorde ou não. De maneira que a democracia, ela é difícil, porque a mesma lei que me garante direitos, garante também a todas as demais pessoas. E é aí onde há o confronto. Eu vou contar uma historinha para ilustrar essa situação. Antigamente, quando os bichos falavam, as rãs viviam numa liberdade total. E aí elas começaram a se incomodar porque todo dia tinham que tomar decisão. E aí uma teve a brilhante ideia de pedir para Deus colocar um rei para governar, tomar as decisões por elas. E aí Deus não concordou muito, viu que aquilo podia não dar certo, jogou um pau dentro d'água e disse, está aí o rei. Mas logo elas perceberam que aquilo era inanimado, não tomava decisão e reclamaram, queremos um rei, queremos um rei, queremos alguém que governe. Deus então quis dar uma segunda lição às rãs, mandou uma cegonha. E aí a cegonha aos poucos começou a comer as rãs. E elas foram se acabando, de maneira que aquelas que restaram perceberam que se antes a situação estava muito ruim, ficou muito pior quando elas foram privadas da liberdade e apareceu alguém ali que as estava devorando. Pensemos nisso. Shalom, até semana que vem, se Deus quiser.